A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos falar hoje um pouco sobre a nossa maneira de vivermos neste mundo, nesta terra, depois de nós conhecermos as Escrituras, depois de nós conhecermos ao Senhor Jesus, porque a Bíblia ela nos mostra um padrão de como nós devemos andar. O Senhor Jesus ele diz que nós somos luz neste mundo, ou seja, onde nós chegarmos, nós seremos a diferença, que nós somos sal dessa terra, nós somos aqueles que dá o gosto, que faz a diferença, que dá o sabor. Nós temos que ser diferentes. Não por sermos melhores ou querermos sermos melhores, mas a Bíblia diz para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Então é dessa forma que nós precisamos encarar. Nós temos um objetivo. O objetivo é nós sermos santos como Ele é santo. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos atingir esse patamar, Ele sabe disso. Mas esse é o parâmetro nosso. O parâmetro é Ele, para nós sermos conforme Ele. Ser santo conforme Ele é santo. Hoje eu ia falar de um outro tema, mas hoje eu conversando com uma pessoa, ela me falou alguma coisa e eu falei sobre salvação, assim, de uma forma... E ela começou a chorar. E ela chorando disse que era difícil porque... Aí foi falar de pessoas que são crentes, que dão mau testemunhos. Não é? Às vezes a gente quer encontrar uma saída, às vezes a gente quer encontrar uma brecha. E nesse caso, ela encontrou o mau testemunho daqueles que se dizem ser crentes, que nós sabemos que afasta muitas pessoas do Evangelho, o mau testemunho. Quando nós não testemunhamos bem do Senhor, nós afastamos pessoas da presença do Senhor. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor em todos os lugares onde nós estivermos. E nós precisamos olhar para isso, pensar sobre isso. De que forma nós testemunhamos do Senhor lá fora? Às vezes as pessoas acham que testemunhar do Senhor é a gente chegar para alguém e dizer assim: Jesus te ama. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E às vezes a gente acha que testemunhar de Jesus é isso. E não é, irmãos. Testemunhar de Jesus é nós vivermos a palavra dele em nossas vidas, no nosso cotidiano. Isso é testemunhar do Senhor. Não tem como nós falarmos de transformação para alguém se esse alguém não vê em nós transformação alguma. Se nas nossas atitudes a gente não demonstrar que nós estamos sendo transformados, aperfeiçoados, que pessoas que nos conheceram há 5 anos, há 10 anos, se elas não verem que hoje nós somos diferentes, pelo menos um pouco diferente daquilo que nós éramos, que testemunho é esse? Como nós vamos motivar alguém a caminhar com Cristo, dizendo que Cristo transforma a vida das pessoas, dizendo que eu estou em Cristo e essa pessoa não vê essa transformação em mim? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, lendo alguns textos. Eu separei aqui bastante texto, não sei nem se vai dar tempo de nós lermos todos. Mas domingo eu falei aqui sobre como as pessoas encaravam os profetas no passado, quando eles falavam a vontade de Deus. A gente viu que eles eram massacrados, eles eram presos, eles eram mortos, por eles falarem a verdade, aquilo que o povo estava passando. E no final do culto, eu citei alguns temas, algumas coisas, né? Se nós formos pregar sobre isso, porque
a gente é como se a gente tivesse meio que engessado e não pudesse falar de alguns temas, porque senão magoa algumas pessoas, e isso não pode. Nós temos que sermos livres para falarmos abertamente para a igreja. Eu acredito que aqui nós temos falado abertamente. Acredito que a gente não tem se privado de falar de alguns temas. Acredito que a gente tem constantemente falado, e de vários temas, de várias coisas, de várias situações. Resta saber como nós estamos encarando isso, que era o foco da ministração de domingo. Se nós encaramos hoje a repreensão de Deus, vinda pela palavra de Deus, como alguém que, da forma que fez Davi no passado, que o profeta veio e apontou o seu erro, e ele reconhece o seu erro e pede a Deus perdão para ser perdoado, regenerado, transformado. Ou se a gente toma a atitude daqueles reis que matavam, que espancavam, que prendiam os profetas. Como eu disse, hoje a gente não tem esse poder da gente matar, espancar e prender, mas a gente vai para casa cheio de amargura, falando, e essa não é uma forma ideal de nós recebermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para nos corrigir, para nos repreender, justamente para nós nos tornarmos perfeitos. Diz isso Paulo escrevendo a Timóteo. E aqui também é uma carta do apóstolo Paulo a Tito. A gente vai ler o capítulo 2, que é um capítulo pequeno, e um pouco do capítulo 3. Então a gente vai começar aí do versículo 1 de Tito, do capítulo 2. Qualquer coisa eu vou parando e a gente vai conversando, ou eu vou ler tudo, depois a gente conversa. Vamos ver como é que a gente vai lidar aqui com esse texto, e que Deus possa, através do seu Espírito, possa falar conosco nessa leitura, que a gente possa ir lendo e deixando Deus ir ministrando aos nossos corações, né? Que aconteça conosco o que aconteceu com o coração de Lídia, naquele momento em que Paulo ministrava na beira daquele rio, onde aquelas várias mulheres estavam ali, nos seus serviços, né, nos seus afazeres, e mesmo nos seus afazeres, alguém deu ouvido de uma forma diferenciada à palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou de uma forma tremenda no coração de Lídia, e a gente viu o resultado daquilo. E que hoje possa acontecer isso conosco, possa acontecer resultados, que o nosso coração hoje esteja como um terreno fértil, para que essa palavra possa entrar e possa mexer, transformar, para que ela venha dar frutos. E os frutos são os resultados, como nós viveremos, mesmo que são textos conhecidos nossos, mas eu acredito no poder da transformação da palavra de Deus a cada dia que nós nos deparamos com ela. Então hoje nós vamos nos deparar de novo, mais uma vez. Muitos de nós aqui já falamos muitos desses textos. Acredito que alguns de vocês já leram esses textos em casa, né? Pastor Macena sempre recomenda de lermos as cartas do apóstolo Paulo. São cartas que realmente dão um parâmetro para a igreja, como a igreja deve se comportar nesta terra, neste mundo. E vamos ler então com esse olhar, um olhar de quem quer que Deus nos transforme. Paulo diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves ou sérios, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas serem prudentes e amarem seus maridos,
a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, ou seja, uma mente pura, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a gente vê aqui Paulo falando com Tito, um cooperador da obra, um homem que estava à frente de uma obra, de uma igreja, e Paulo dando instruções a Tito, instruções essas que servem para nós hoje. Ele fala aos velhos, ele fala às mulheres idosas, aos homens idosos, às mulheres idosas, vai falar aqui aos jovens, classes dentro da igreja. Então ele diz que os velhos eles precisam ser sóbrios, eles precisam ser sérios, eles precisam ser prudentes, eles precisam estar sadios, firmes na fé, no amor, na paciência. Essas são características de homens que vivem na presença de Deus, na igreja do Senhor, que faz parte do corpo de Cristo. É Paulo dizendo a Tito: olha, ensine isso, fale isso aos homens, fale isso aos idosos, para que eles sejam sérios, para que eles sejam prudentes, para que eles sejam caprichosos, para que eles sejam sadios na fé, no amor, na paciência. E ele entra também na questão das mulheres, dizendo que as mulheres, semelhantemente como os homens devem ter uma postura, as mulheres também. E ele chama a responsabilidade daquelas mais de idade para serem pessoas a quais as jovens olharão para elas e terão uma referência. É como se ele diz aqui, olha, para as mulheres, ele fala que sejam sérias no seu viver, assim como os homens, né? Ele fala de seriedade para os homens, seriedade para as mulheres, como convém a santas. Então existe um padrão para o povo de Deus. Convém que nós sejamos assim. Convém que nós venhamos a andar de tal maneira. Ele diz que elas não sejam caluniadoras, que elas ensinem as mulheres novas, ensinem a elas a serem prudentes, ensinem a elas a amarem os seus maridos. Olha que coisa interessante. Aquelas mulheres que são casadas, ensinarem ainda as solteiras, ou aquelas que têm mais idade, ensinar aquelas de menos idade, que estão entrando num relacionamento de matrimônio, de como elas devem se comportar, de como elas devem amar o seu esposo, porque ela é um exemplo dentro da igreja. E aquelas jovens que casaram há pouco tempo, ou que casarão daqui a pouco, terão uma referência das mulheres na igreja, das mulheres que seguem um padrão. Quando Paulo fala disso lá em Éfeso, escrevendo a uma igreja, o padrão da família, colocando a esposa, colocando o esposo, os filhos, é o mesmo padrão aqui, da esposa honrar o esposo. E Paulo está dizendo para Tito ensinar isso às mulheres mais de idade, que elas passem isso para as mulheres de menos idade. Uma coisa aqui que nos dias de hoje isso não se pode mais falar, de ensinar uma mulher a ser boa dona de casa. Olha só, quem é que vai falar nos dias de hoje que uma mulher precisa ser uma boa dona de casa? Isso é machismo. Isso é bíblico. Isso não é machismo, é bíblico. Da mãe ensinar a filha, da mulher de mais idade ensinar a mulher de menos idade, de como ela ser uma boa dona de casa, dedicada.
dedicada à sua casa, dedicada ao seu marido, dedicada ao seu filho. Isso não é machismo, isso é Bíblia, isso é padrão de família. Padrão de família segundo o padrão de Deus. Mas segundo o padrão dos homens, isso não existe. Mulher, dona de casa, não, mulher tem que ser empoderada, mulher tem que ser não sei o quê, mulher tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo, menos dona de casa. E o que a gente vê hoje são meninas jovens casando e não tendo a responsabilidade com o seu lar. Então, o que a Bíblia ensina a você, mulher, seja jovem, seja já de mais idade, seja casado ou as que vão ainda casar, é que vocês sejam boas donas de casa. Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, porque o jovem ele é, moderação jovem, calma, tudo no Senhor, moderado, sóbrio, sabendo o que é que está fazendo, fugir dos desejos da mocidade, como Paulo escreve a Timóteo. Então, o padrão de um jovem evangélico, cristão, que entregou sua vida a Cristo, é uma vida de moderação. Não é uma vida conforme o mundo mostra para o jovem, que o jovem tem que extravasar, que o jovem tem que... Moderação. No Senhor, temendo ao Senhor, que o jovem cheio do Espírito Santo, ele terá uma visão diferenciada do jovem que não tem o Espírito de Deus, esteja ele dentro da igreja ou não. Se estiver dentro da igreja e não tiver o Espírito de Deus, a visão dele ainda é uma visão do mundo. Ele precisa ser cheio do Espírito para que ele tenha uma nova visão, para que ele enxergue as coisas diferente do jovem que não tenha, diferente do jovem do mundo, que não tem o Espírito de Deus. Então esse é o padrão, tem um padrão para o homem, tem um padrão para a mulher, tem um padrão para o jovem, tem um padrão para a família. A família que tem o temor de Deus, que teme a Deus, a sua palavra, vai tentar se enquadrar no padrão de família que Deus estabelece. E nós, irmãos, nós somos igreja. Nós ouvimos a palavra de Deus. E se nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos tentar encaixar nossa família dentro desses padrões. O padrão do mundo é outro, o nosso é diferente. O padrão do mundo é de qualquer jeito, o nosso ele precisa de harmonia. O versículo 7 ainda, continuando as instruções para o jovem, ele olha: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí ele está falando a Tito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade de novo, seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O adversário ele vai se envergonhar, que ele não tem o que dizer de nós. Assim como aqueles homens lá da época de Daniel procuravam alguma coisa para apontar, para incriminar Daniel, e eles não encontraram.
Eles se envergonharam. E precisa ser assim conosco. Daniel não era perfeito. Daniel era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser homens e mulheres que buscam fazer a vontade de Deus. E a instrução de Deus para nós é que o inimigo procure em nós alguma coisa para apontar e ele não encontre. E ele se envergonhe. Porque nós estamos tentando viver no padrão conforme o Senhor estabelece para nós. Existe um padrão para nós vivermos. Existem características de um ser que serve ao Senhor, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem ser igreja. Tem características. Antigamente, a gente conhecia assim, aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Pela roupa a gente conhecia, né? Porque tinha uma roupa diferenciada. Hoje em dia nós, apesar de que a roupa não quer dizer tudo, mas a gente estabelecia no olhar, dizendo, aquele é crente, aquela é crente. Hoje não, hoje a gente misturou no meio. E pela roupa agora a gente já não consegue ter essa diferença entre um e outro. Mas as pessoas precisam ver a diferença nas nossas atitudes. Não estou dizendo que a gente deve relaxar nas vestimentas. Mas as nossas atitudes têm que ter um padrão diferente da atitude das pessoas que estão lá fora. E a pessoa dizer assim, você é crente, né? Não precisa você chegar e dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou isso. Não precisa. Não precisa você chegar na escola e dizer assim, eu sou evangélico. Não precisa. As pessoas vão descobrir pelas suas atitudes. Você não vai se esconder para que ninguém descubra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas pelas tuas ações, as pessoas vão saber que você é luz. Que você não é trevas. As suas ações. E é isso que a palavra recomenda a mim e a você. Estou repetindo o versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu senhor. Aqui no caso eram os escravos, e que a gente hoje pode colocar como os empregados. Seja funcionário público, seja funcionário de uma empresa privada. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo, sejam ornamentos da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ornamento a gente coloca em destaque, aquilo que a gente quer enfeitar, a gente coloca em destaque. A gente não esconde aquilo que é para ornamentar. E através das nossas ações, nós seremos ornamentos da doutrina. Pessoas que se destacam, mas se destacam pelo o bem, se destacam o testemunho positivo que nós damos do Senhor e as transformações que as pessoas vão vendo que aconteceram em nossas vidas. Se eu moro com meu pai vai ver que ele teve transformação. Se eu moro com a minha esposa vai perceber que houve transformação. Se eu moro com meus filhos, eles vão ver que houve transformação. Se eu trabalho, o meu patrão vai perceber que houve transformação. Os meus funcionários vão perceber que houve transformação. Porque um patrão que não tem temor a Deus vai tratar os funcionários de uma forma. O patrão que teme a Deus, ele vai tratar os funcionários de uma outra forma. O empregado
que não teme a Deus vai lidar com a sua função no seu emprego de um jeito. O empregado que teme a Deus deveria tratar de outro jeito. Já vi pessoas dizendo assim: eu não gosto de contratar crente. Quem crente é bichinho complicado. Olha só, irmão, isso é muito feio. Que testemunho. Uma pessoa dizer assim: eu não gosto de contratar crente porque crente é complicado. Era para ser o contrário, era para quando você chegar numa empresa com o seu currículo, que tivesse ali: eu sou evangélico. Esse é meu. Esse povo é diferente. Esse povo, eles são fiéis. Mas não é o contrário. Se numa empresa descobrir que a pessoa é crente, já corta, porque crente é complicado. Crente é difícil. Olha só, que testemunho. Eu não estou dizendo que isso é com você, comigo, eu estou dizendo que isso é num geral. E a gente precisa mudar essa visão de que crente é complicado. Crente tem palavra. Crente ele honra com o seu serviço. Crente não bota atestado mentiroso. Não é não? Patrão que tem um funcionário crente, ele nunca vai ver o seu funcionário que é crente, que é cristão, que serve a Deus, botando um atestado mentiroso. Dizendo que está doente sem estar doente. Nunca. Por quê? Porque o crente ele é fiel. O crente ele não mente. Então você ter um funcionário crente deveria ser a melhor coisa. Um funcionário que teme ao Senhor, que teme a Deus, é um funcionário nesse padrão aqui, que não defrauda. Eu nunca roubei meu patrão. Aí botou um atestado, isso é roubo, meu irmão. Isso é roubar confiança, é roubo. Você pode chegar, pode fazer um acordo com o patrão, você não está podendo ir naquele dia, conversa com ele. E pelas tuas ações, as tuas atitudes dentro da empresa, o patrão ele também vai ter uma certa liberalidade com você. Pois não, você merece. Seja fiel. Ele continua no versículo 11 dizendo assim, olha, porque a graça de Deus, olha que coisa interessante aqui. Porque a graça de Deus, depois dele dar essas recomendações, ele vai falar da graça de Deus, que as pessoas, não, a gente está na graça a gente não precisa fazer nada, é só viver, botando atestado falso, fazendo isso, fazendo aquilo e aquilo. Olha o que é que a palavra de Deus diz em relação à graça. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, ou seja, dedicado a Deus, às coisas de Deus. Então, olha o que é a graça, quando ela é manifestada na minha vida, na sua vida, ela não vai me deixar viver da forma que eu vivia. A graça de Deus, quando é manifestada em nós, ela nos ensina a nós vivermos de uma forma totalmente diferente. Ela nos ensina a nós renunciarmos às coisas mundanas, às coisas do mundo. Se a gente ainda não renuncia, a graça de Deus não chegou sobre nós, irmãos. Ela tem chegado, ela tem se manifestado a todos os homens, ensinando isso. Que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, que nós vivamos neste século de maneira sóbria, moderada, justa, correta e piamente, dedicada às coisas de Deus. E dessa forma, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória
do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem dando essas recomendações, dizendo que a graça de Deus ela tem sido manifestada, trazendo salvação aos homens, ensinando a rejeitar o mundo e se dedicar às coisas de Deus. E enquanto nós estamos rejeitando o mundo, se dedicando a Deus, nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não é os dois que vão vir não, viu? O grande Deus e o Senhor Jesus Cristo. Não. Ele está falando de uma pessoa só. Quem virá é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com poder e grande glória, com os seus anjos. Ele virá. Ele, o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse povo remido é um povo de boas obras. É um povo que anda diferente de como andava antes. É um povo que foi transformado. É um povo que a graça de Deus se manifestou sobre ele e tem ensinado a ele a viver assim, de forma diferente. Aí ele diz no versículo 15, fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. E ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Isso é um padrão, irmãos. É um padrão da igreja. É um padrão de uma serva do Senhor, de um servo do Senhor. Nós não somos de briga, de discutir, de fazer barraco. Nós somos diferentes. Nós levamos desaforo para casa. O mundo não leva desaforo para casa. Nós aprendemos isso, eu não levo desaforo para casa. Jesus Cristo ele foi para a cruz mudo, como uma ovelha, foi humilhado, cuspido. Ele levou o desaforo para a cruz. E ele nos ensina a nós sermos dessa forma. Estou repetindo o versículo 2, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando toda mansidão com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, como nós vivíamos. Era como nós éramos, nós não tínhamos compromisso com a verdade, nós não tínhamos compromisso com Deus, nós vivíamos conforme o mundo, e o mundo vive assim, todo mundo faz. Qual é o problema? É assim mesmo, o mundo é dos mais espertos, olha só, olha como é que o mundo encara as coisas. O mundo é dos mais espertos. Não é assim que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina diferente. Nós éramos assim, mas não somos mais. O versículo 4 ele diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, que é chamada de graça, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e são proveitosas aos homens. Então, se nós cremos em Deus, nós vamos buscar vivermos desta forma. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que isso que está escrito aqui faz bem para mim e faz bem para aqueles que eu convivo. Seja na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. Se eu me comporto, irmão, desta forma, isso vai fazer bem a mim e vai fazer bem àqueles que me rodeiam, que estão à minha volta, que estão perto de mim. Seja conhecido ou não conhecido. As pessoas vão perceber a luz que há em nós pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Vai ter pessoas que vai dizer assim: você não era assim. Você fazia isso, mas agora não faço. Agora não. Vai ter pessoas que conheciam você, vai dizer: agora quer ser santo? Quero. Porque o Deus que me chamou disse que eu preciso ser santo. É isso mesmo, eu quero ser. Eu não sou, mas eu quero ser. Esse é o parâmetro que Ele me deu, para que eu seguisse. Mas às vezes a gente, com medo desse tipo de repreensão daqueles que nos rodeiam, a gente vai cedendo. A gente cede um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Até porque não tem ninguém da igreja ali perto, não tem nenhum irmão, não tem nenhum pastor, não tem ninguém. E a gente vai abrindo mão de certos padrões que nós deveríamos seguir em todos os lugares. Não estou dizendo com isso que você não possa brincar, que você não possa sorrir, mas você vai brincar de uma forma diferente. Irmãos, uma coisa é o seguinte: está todo mundo olhando para nós. Todo mundo. Todo mundo querendo ver um erro em nós, uma falha, para dizer: olha o crente. Todo mundo. As pessoas que convivem conosco, que sabem que nós somos crentes, eles ficam procurando, investigando, para na hora: ó o crente. Ouve, você é crente. É tão sério que às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu falo alguma coisa: você! E às vezes nem é nada, assim, não é um negócio. As pessoas ficam já esperando, procurando. Ei, você! Então a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado para o adversário não encontrar em nós nada que venha nos apontar e venha se envergonhar de não encontrar. E dizer assim: rapaz, o Deus que essa pessoa conhece transforma mesmo, viu? Porque quem era e quem é, ou quem nunca não nos conheceu, vai ver que há uma diferença em nós e vai ter pelo menos um desejozinho de um dia, sei lá, quem sabe, eu vou lá nessa igreja dessa pessoa para ver o que é isso. Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa não faz o que todo mundo faz? Então nós somos diferentes, precisamos ser diferentes. Um povo zeloso, especial e de boas obras. Tito capítulo 3, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 14.
Depois de Paulo dar instruções para a forma de viver da liderança da igreja, é uma forma diferenciada, é um padrão, tem padrão para o povo de Deus. E essa forma da liderança não é diferente da forma de viver dos demais. Mas que para ser a liderança precisa, Paulo diz, escrevendo a Tito, escrevendo a Timóteo também. Aí quando chega no versículo 14, ele diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ter e ver-te bem depressa. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, ou ir ver vocês bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ele diz, olha, eu estou escrevendo essas coisas a vocês que eu pretendo ir aí ver vocês. Ver você, Timóteo. Mas se eu tardar, se eu demorar, estou escrevendo isso para que vocês saibam que existe um padrão para andar na casa de Deus. Não se anda de todo jeito. Não se vive mais de qualquer jeito. Antigamente vivia assim, mas agora o padrão é esse, Timóteo. O padrão é esse. Naquela época era normal as pessoas, os homens, terem mais de uma mulher. Mas o padrão de Deus nunca foi esse, de um homem ter mais de uma mulher. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. Quando Deus fez o homem, Deus fez uma mulher para o homem. E nessas instruções de como a igreja deve viver, ele diz, olha, tem que ser marido de uma mulher. E o costume lá era que podia ter várias. Mas Paulo diz, agora o padrão é esse, é marido de uma mulher. E vai dizendo coisas. Que não seja uma pessoa que se irrita facilmente. Ou seja, ele tem o fruto do Espírito de Deus. Ele tem a temperança, ele tem um domínio próprio. E aí quando chega no finalzinho ali, ele diz, olha, se eu tardar é para que vocês saibam que tem um padrão, um modelo de se andar na casa de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 12, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Você é jovem, mas seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Seja o exemplo em tudo. Tudo. Mas que ele está falando para uma pessoa que era o líder da igreja. Certo. Mas nós fomos chamados para testemunhar de Jesus lá fora. Independente de sermos líderes ou não, nós somos chamados para testemunhar do Senhor em tudo lá fora. Nós somos luz deste mundo, ou precisamos ser luz deste mundo. E quando é que seremos verdadeiramente luz deste mundo? Quando o Espírito de Deus habitar sobre nós. Abundantemente, transbordar em nós. Como um vaso, sejamos transbordados pela unção, pelo azeite do Senhor em nossas vidas. Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, a gente vai ver em um momento de crescimento da igreja, as pessoas levando aos apóstolos algumas dificuldades que a igreja estava passando,
e olha o padrão que é exigido para pessoas fazerem qualquer serviço ao povo de Deus na igreja. O versículo 3, depois dessa queixa dos membros da igreja aos apóstolos, que tinha viúvas que não estavam sendo atendidas da forma que as viúvas judias estavam, as viúvas de outras nações estavam ficando a desejar. E os apóstolos percebem que a igreja está crescendo e eles sozinhos não dão conta de estarem ministrando a palavra, orando, buscando Deus em oração, em ministração para as pessoas, ensinando e ainda cuidando do social. Então no versículo 3 eles dizem, eles reúnem o povo e dizem assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, no meio de vocês, 7 homens, mas não é qualquer homem, são 7 homens de boa reputação, 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, serviço social, dar uma cesta básica, de chegar na necessidade das pessoas. Ah, irmão, então, olha, quem quer ir servir aqui? Vem cá. Ele chama e diz: olha, vamos escolher aí no meio de vocês 7 homens, agora é 7 homens de boa reputação. Boa reputação. O que é que as pessoas diziam desses homens? Eles tinham boa reputação, dentro da igreja e fora da igreja. Uma coisa é você daqui dentro me achar uma coisa, outra coisa é lá fora. Como é que as pessoas também me verem lá fora? Uma coisa é eu dizer aqui: fulano, o irmão fulano é uma bênção, o pastor não é uma bênção, está aí. Lá fora, como é que o irmão fulano é visto pelo seu vizinho? Como é que o pastor Adilon é visto pelo seu vizinho? Boa reputação, aqui dentro, lá fora. Esse era o padrão das pessoas para estarem envolvidas, para servirem. Que isso serve de testemunho. Testemunho. Alguém vai na sua casa, alguém vem na minha casa, na assistência social, ou qualquer outro serviço. Aqui era assistência social, mas qualquer outro serviço, representando a igreja, tem que ter boa reputação. Então, independente de cargo ou não, irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos estar aptos para toda boa obra. Todos nós, independente de ser obreiro, independente de ser diácono, independente de ser pastor, nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, povo zeloso de boas obras. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. E aí, com esse texto, eu me recordo do estudo de quarta. Qual é a minha? Se eu ando por fé, que fé é essa? Quais as minhas ações que essa fé que eu tenho me move? Como eu me mostro à sociedade a partir da fé que eu tenho? Porque nós andamos por fé, não é por vista. Isso é muito espiritual, sim, mas aí Tiago fala na prática. Será que essa fé que nós andamos é uma fé viva que leva à salvação, ou é uma fé morta que não leva a canto algum?
Porque a fé que me leva à salvação, como nós vimos aqui, é uma fé que me impulsa a ter atitudes, a ter ações. E ações que vão elevar o nome do Senhor, que vão fazer com que o Senhor seja glorificado por nossas ações. Pessoas ímpias vão dizer, graças a Deus, por uma ação tua. Já pensou? Pessoas que não temem a Deus dizer, graças a Deus, por causa de uma ação sua. Então nós andamos por fé, não andamos por vista. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, que andem de maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Lembra que já foi falado isso lá atrás, de mansidão? Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é um padrão daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram restaurados pelo Senhor, remidos, perdoados, que têm uma aliança com Cristo, que faz parte do seu corpo. Eles vão andar conforme da forma para que foram chamados. Tem um padrão para nós. Não é de qualquer jeito. Antes nós éramos daquele jeito, extraviado. Extraviado é estragado. Servia para nada. Só para o lixo. Mas nós fomos trazidos, restaurados. Aquela lama foi tirada de nós. Foi nos dada vestes novas, anel, sandália. Padrão novo, tudo novo, nova criatura. As coisas velhas, ficaram para trás. A forma que nós pensávamos ficou para trás. Aqueles projetos nossos que era só do mundo mesmo, ficaram para trás. Não que a gente não possa ter projetos aqui seculares, podemos, mas dentro da vontade de Deus. Mas tem projetos nossos que não condiz mais hoje com a nossa fé. Tinha coisas que nós desejávamos antes, que hoje já não faz mais parte da nossa forma de viver. Tinha lugares que talvez a gente tinha um sonho de conhecer, que hoje já, Deus me livre. Tinha lugares que a gente queria trabalhar antes, que a gente sonhava em trabalhar, que hoje, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Efésios capítulo 5, o versículo 1, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. De que forma a gente vai imitar Deus, irmãos? Tem que olhar para Ele. Deus se fez carne, habitou neste mundo, andou nesta terra como homem, ensinou como se comportar, ensinou como viver. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos.
Convém aos santos uma nova maneira de viver. Convém aos santos não viver mais em avareza. O versículo 4, ele continua: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja que essas coisas, para nós no passado, isso era muito simples, não tinha problema algum, não tinha nada, não tinha... Todo mundo faz, todo mundo vive assim, todo mundo age assim. Mas hoje tem um padrão. E as pessoas que ainda vivem com esses costumes, mesmo dentro da igreja, ele diz: olha, não tem direito a entrar no reino de Deus. Ou nós buscamos o padrão de Deus, nós que estamos aqui, ou nós estamos na mesma situação ainda. A nova criatura ainda não surgiu. A nova criatura precisa surgir. As coisas velhas realmente precisam ser velhas, ter ficado para trás. Versículo 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Porque tem pessoas que ainda estão dizendo: não, meu irmão, não é assim não. Fique tranquilo, fique calmo. Deus sabe que é assim, Deus sabe que você é assim. Ele sabe e Ele quer que eu e você mude. Ele sabe. Ele quer que eu e você busquemos a Ele para termos força de vivermos conforme o padrão estabelecido por Ele, que faz bem para nós. Deus não traz nenhuma exigência para nós para nos fazer mal. Faz bem para nós e para aqueles que nos rodeiam, repito. Faz bem. Então ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas que foram citadas aqui atrás, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antigamente nós éramos trevas. Hoje nós somos luz. Se nós somos luz, vamos andar então como filhos da luz. 2 Pedro, estou terminando. Só mais 2 textos e nós concluímos. 2 Pedro, capítulo 3. O versículo 11, Pedro está falando da vinda do Senhor. E o versículo 11, ele diz assim, 2 Pedro 3, 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Pedro está falando de coisas que vão acontecer, e ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, como convém nós a vivermos, a andarmos, já que nós sabemos de tudo isso. Versículo 12, ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. É uma pergunta que ele está fazendo. Como nós devemos viver? Se nós sabemos de tudo isso, mas nós
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E quando ele chegar, quando ele voltar, ele encontre pessoas irrepreensíveis. Encontrará fé no mundo quando o Filho do Homem voltar? É a pergunta que ele faz. E para terminar, 1 João, só adiantar aí, no caso aqui a minha é uma página. 1 João capítulo 2, o versículo 6. Ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se nós costumamos dizer que estamos em Cristo, e que em Cristo nós somos novas criaturas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então nós devemos andar como ele andou. E como ele andou? Está aqui as Escrituras, mostrando o padrão, como nós devemos nos comportar e viver diante dessa sociedade que não tem temor a Deus, mas nós temos. Nós fomos chamados para sermos suas testemunhas. Nós somos representantes do Senhor aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós reflita a luz do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos andar então como filhos da luz.